A Harmony One é uma das principais Layer 1s que estão surgindo agora no mercado e fazendo parte dessa nova geração de soluções, como também da Near Protocol. Ela já implementou o modelo de shardings e hoje é uma das blockchains mais baratas do mercado. Quer entender exatamente como ela funciona e como ela conseguiu isso? Então assista esse vídeo até o final. E se você já conhece o conteúdo da Mercúrios e sabe da nossa qualidade, não esquece de deixar o like logo de início para ajudar que cada vez mais a gente tenha mais alcance. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você que está começando a estudar o mercado de cripto, começando a compreender essa dinâmica, para fazer parte do Minuto Cripto. É a nossa newsletter gratuita, onde eu te explico tudo sobre o mercado de cripto todos os dias da semana. Então todo dia, às 7 horas da manhã, você vai receber uma análise nova minha. Se você quiser fazer parte de forma 100% gratuita, basta clicar no primeiro link abaixo. Mas deixa de conversa e vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. A Harmony One, ela é uma solução de Layer 1. O que significa? Basicamente, ela é uma solução de primeira camada, em que você tem todos os registro de aplicações e interações com o usuário. Algo muito similar ao que a Ethereum, Solana são hoje. Um ponto importante da Harmony One de ser comentado é que ela entra no quadro de soluções de primeira camada de EVM. Então, ela é compatível hoje com a Ethereum Virtual Machine. Esse ponto é muito relevante porque basicamente ele facilita que aplicações que existam dentro da rede da Ethereum consigam migrar para a Harmony One, porque a lógica de código, a estrutura é muito similar. E hoje a gente tem inúmeros exemplos de aplicações que conseguiram um grande TVL e um grande crescimento nesse aspecto, desde a Polygon, Avalanche, entre outras soluções. Então, isso é uma vantagem do ponto de vista de adoção dessa solução. E se você for parar para pensar, basicamente essa primeira base para que soluções como Monint, Uniswap, entre outras, possam conseguir se integrar ao ecossistema da Harmony One, ou até mesmo que os seus códigos open source podem ser copiados e forcados dentro da Harmony One no nome de outros protocolos. Assim como aconteceu, por exemplo, na Binance Smart Chain, que é a Uniswap teve ali o seu lugar pela PancakeSwap, ou na Polygon, que a Uniswap teve pelo seu lugar a QuickSwap. Então essa dinâmica é uma dinâmica bem comum. E aí, pensando do ponto de vista de vantagem da Harmony, ela segue ali um pouco da mesma linha que outras concorrentes da rede da Ethereum, que é oferecer transações mais baratas, mais rápidas e estruturas bem mais simplificadas. Então, as taxas da Harmony One não chegam a custar nem centavos de dólares e você tem confirmações ali em menos de um segundo. Então, realmente é uma blockchain que busca ser extremamente robusta e conseguir toda essa dinâmica. E a pergunta natural e que vale, para a gente analisar em termos de arquitetura, em termos de estrutura, é como a Harmony One consegue esses números. A resposta está dentro da arquitetura da Harmony One. Como vocês podem ver aí na tela, uma carteira da Harmony One tem ali algumas opções. E que opções são elas? São opções de sharding. Então, a gente sempre comenta, que a Ethereum 2.0 vai vir com a estrutura de shardings. E o que seria isso? Seria a fragmentação da blockchain. Então, ao invés de eu ter uma única blockchain rodando o processo de validação, eu tenho várias blockchains rodando em paralelo, o que me dá mais escalabilidade sem eu perder o fator de descentralização. Por quê? Porque a minha solução não se torna tão complexa e tão difícil para ser validada, visto que os computadores conseguem validar a minha blockchain principal, também conseguem validar ali as fragmentações da minha blockchain. Então a grande sacada que a Harmony teve para conseguir essa escalabilidade foi justamente implementar esse modelo de shardings. E essa hoje talvez seja um dos principais diferenciais do ponto de vista de arquitetura da Harmony One e o que permite ela ter essa velocidade. E aí é bem legal ser comentado que hoje dentro da Harmony existe uma comunicação cross-sharding. O que significa? Basicamente que os shardings comunicam entre si e você consegue enviar capital de um sharding para outro. Um detalhe muito importante nessa estrutura, que a Harmony, ao criar nessa fragmentação de blockchain, você acaba tendo a necessidade de criar uma carteira em cada um dos shardings. Então você tem endereços diferentes e dinâmicas diferentes em cada um desses shardings, apesar de você ter a capacidade de transacionar entre todos os shardings dentro da rede da Harmony One. E aí, a estrutura dela, como vocês podem ver na tela, lembra bastante a estrutura da Beacon Chain da rede da Ethereum. Então você vai ter ali vários blocos em paralelo e todos esses blocos vão estar respondendo para a rede principal e sendo registrados na rede principal. E é assim justamente que a Harmony One consegue gerar sua escalabilidade. Outro detalhe bem importante é sobre o seu algoritmo de consenso. Como vocês podem ver aí na tela, o Effective Proof of Stake é um modelo que ele visa justamente gerar uma maior descentralização do Delegation Proof of Stake, mas sem perder a sua segurança. E como ele faz isso? À medida que você tem um certo patamar de staking, você não consegue acumular mais Harmony Ones, ou seja, você não consegue ter a maior
probabilidade de ser aquele validador. Então é uma forma de equilibrar as coisas e com que players que tenham menos staking, os pools que tenham menos staking, consigam ser validadores e gere ali uma certa descentralização. Quando a gente olha em termos de tokenomics, é bem interessante observar que a Harmony One tem uma grande quantidade de capital destinada para projetos comunitários. Então, hoje, cerca ali de 50% do seu supply é destinado justamente para fundo de desenvolvedores e fundo de projetos. Inclusive, ela está muito presente no ecossistema Latam, investindo em diversas DAOs, investindo em diversas iniciativas sociais e muito mais. Como vocês podem ver ali, eles têm budgets ali para inúmeros ecossistemas e inúmeras comunidades. Então, a ideia da Harmony One é bem simples. Eles integraram uma solução ali relativamente escalável através de uma tecnologia que já seria utilizada no futuro da rede da Ethereum. Então, em cima desse processo, eles precisam fazer agora um processo de atração de infraestrutura e atração de aplicações para eles conseguirem de fato gerar valor e serem uma rede utilizada. Quando a gente olha em termos de TVL, a Harmony One ainda é uma solução bem pequena. Ela possui ali cerca de 0,7 bilhões de dólares de TVL, então é um valor bem pequeno. E quando a gente olha para o ecossistema, a gente vê um ecossistema que está iniciando agora, mas que ele ainda não é tão significativo assim. E aí, a pergunta natural de toda a questão da Harmony One é: essa blockchain faz sentido ou não faz sentido? Um ponto importante aqui é que eles tomaram uma decisão do ponto de vista competitivo de estar alinhado com todo o ecossistema da Ethereum. Então eles não vieram exatamente concorrer com a Ethereum em termos de solução de Virtual Machine, visto que eles utilizaram a Ethereum Virtual Machine, o que facilita muito a migração inicial de algumas aplicações. Hoje o projeto está bem capitalizado e tende a conseguir ali, através dos seus gastos, atrair uma certa comunidade. A grande questão é o quão essas atualizações, por exemplo, de sharding, são tão efetivas, visto que você precisa dessa comunicação cross-sharding e fragmentação das carteiras. E o segundo ponto é a capacidade de atração de desenvolvedores e de venture capital, visto que hoje já existem alguns players que já estão bem mais consolidados e passaram por mais testes de stress, tem mais ecossistema e tem mais infraestrutura. Então, para o investidor que acredita na Harmony One, o que ele deve observar é principalmente o quanto de capital intelectual a Harmony One está conseguindo atrair e o quão bem ela está fazendo essas aplicações, visto que ela está bem capitalizada, mas ela ainda não conseguiu atrair um TVL tão robusto e nem aplicações tão robustas para sua layer. Acredito que esses seriam ali os principais caminhos. E você, investe na Harmony One? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a visão de vocês. Se você gostou da análise, não esquece de deixar o like e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de cripto. E para se manter sempre atualizado sobre o mercado, não esquece de clicar no primeiro link da descrição e fazer parte do Minuto Cripto. E se você quiser entender mais sobre a dinâmica de soluções de primeira camada, tô deixando esse vídeo aqui para você acompanhar. Um abraço e até logo!